Benê, aqui no Arquitetura de Morar, o paisagismo e o urbanismo é o coração do empreendimento, mas nem sempre foi assim. Antigamente as cidades eram menores, você estava muito mais próximo à natureza, você não tinha tanta necessidade de trazer a vegetação para junto das habitações. Mas depois as cidades foram crescendo, foram ficando mais inseguras, foram ganhando gradis e muros e foram então, o paisagismo acabou tendo uma nova percepção, uma nova identidade, né? Foi nesse momento, então, que os condomínios fechados, as casas fechadas, começaram a se voltar para o jardim, ou seja, buscar aquela natureza que até então não se tinha, né? Então, as casas, que antigamente também era o único motivo dos paisagistas, ou seja, era o cliente que contratava os paisagistas, de repente os condomínios passaram a fazer esse papel. E aí, então, os condomínios começaram a ganhar áreas de lazer. Por quê? Porque as crianças ficavam presas nesses gradis, né? Então, foi nesse momento então, que a gente começou, e aí eu já estava trabalhando, eu sou um pouco antigo, eu estou há 35 anos no mercado, e a gente começou então a entender que o paisagismo tinha ganho uma nova percepção de mercado. Quer dizer, como ficava difícil da mãe levar o filho todo dia para o clube, porque a mãe também começa a trabalhar, a mulher começa a ter um novo papel na sociedade, e aí então essa criança começa a ficar em casa, a mãe não quer que essa criança saia por medo, por vários motivos, e essa criança começa a ficar dentro de casa. É muito importante então a gente começa a desenvolver os playgrounds para diferentes faixas etárias, pistas de skate, sacos de boxe para os adolescentes, para os pré-adolescentes, para os avós que também morem lá. Então, de repente, o paisagismo ganha uma nova função, né, que é essa do lazer, da vivência tanto do cotidiano quanto, vamos dizer assim, nos finais de semana, também muito importante. Então a família deixa um pouco do clube e começa a ter o lazer dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio espaço. Agora, essa paisagem, esse jardim que estava enclausurado dentro dos edifícios, ele era um contraponto à natureza? Ou ele fazia parte da natureza? Veja bem, as duas coisas. Na verdade é o seguinte, normalmente esse condomínio é sobre laje, né? E sobre laje você tem algumas limitações, porque as plantas, nem todas as plantas vão bem sobre laje. Mas aí, o que acontece? A gente começa a usar arbustos, começamos a fazer também uma pesquisa muito grande de que tipo de árvore ou arvoreta consegue sobreviver sobre laje, e esse trabalho então resultou numa busca de trazer a natureza para dentro do empreendimento, mas é uma natureza útil, não apenas contemplativa. Uma natureza domada. Exatamente. Mas uma natureza domada, onde você tem o passarinho que volta, porque a gente começou a utilizar muito mais frutíferas, começamos a utilizar, por exemplo, plantas aromáticas, e aí que a gente entendeu que o paisagismo é uma das poucas expressões artísticas onde você pode ter os 5 sentidos, né? Através da visão, que você tem toda uma percepção, as cores, tal, através da visão, os aromas das flores, das folhas, né? Nós estamos debaixo de um eucaliptal e você tem esse cheirinho gostoso do eucalipto, você tem a questão do sabor das frutas, né? A questão do tato, das texturas, exatamente, das folhas, dos troncos, né? Dos espinhos, né? E finalmente a audição. Você me pergunta, mas como o paisagismo tem a ver com a audição? Com o farfalhar, né, das folhas, os ventos. E outra coisa, os frutos atraem os pássaros que, então, com seu canto, fazem a música desse empreendimento. Fora a água também, que a gente usa muito a fonte, e o murmúrio da água também acaba dando essa relação de tranquilidade, dessa coisa gostosa, que tira um pouco a urbanidade do lugar onde as pessoas moram. E outra coisa que eu acho que é interessante aqui, que a gente tem que resgatar na Arquitetura de Morar, que é essas áreas comuns aos empreendimentos que estão aqui, mas que também são abertas à população como um todo, né? Nesse sentido que você disse que o poder público ganha no relacionamento com a iniciativa privada? Exatamente, porque, veja bem, é fundamental que as calçadas estejam mais a serviço dessa população, tá certo? Então, que todo mundo utilize. E aqui é um exemplo, nós tratamos isso como realmente um modelo de uma nova cidade, onde você possa caminhar, correr, né, brincar, estar, descansar, ler, quer dizer, sair um pouco do intramuro e ganhar a cidade.
E para isso também nós utilizamos materiais, vamos dizer assim, sustentáveis, né, ecologicamente corretos, plantas que já são trabalhadas dentro do viveiro para chegarem aqui. Então nós temos vários elementos, porque o paisagismo não é só vegetação. O paisagismo é a mistura de materiais vivos com materiais processados. Esse viver contemporâneo, Benê, ele exige que o paisagista incorpore elementos ou materiais que, obviamente, na evolução do paisagismo não deve ter existido no passado. Exatamente. Quais são esses elementos inertes que você comentou, que estão incorporados aqui nesse empreendimento? Por exemplo, esse piso que nós estamos é um piso drenante. Esse piso, toda a água aqui, toda a gota de chuva que cai aqui, penetra no solo e fica aqui. Permeável. Permeável, né? É um piso permeável, ao contrário, por exemplo, do asfalto. O asfalto, toda a gota que cai, vai para a boca de lobo, vai toda ao mesmo tempo para o rio, chega toda ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e aí acontecem aquelas tragédias anunciadas que todo ano acontecem, que são as enchentes, tá certo? Então você tem todo aquele problema. Quer dizer, se a gente tivesse as calçadas de São Paulo com esse tipo de material, as águas permaneceriam no próprio lençol freático, hidratando as árvores, né, dando de beber às árvores, que coitadas, nas calçadas elas estão praticamente afogadas, asfixiadas, e nós teríamos o equivalente a 120 piscinões, ou seja, como uma forma de captar então toda essa água. Tá? 120 piscinões é uma coisa enorme, quer dizer, eu não digo que a gente resolveria todo o problema, mas uma grande parte do problema a gente resolveria então com esse piso drenante. Quer dizer, ele tem tudo de bom, porque o piscinão, além de ele ter todo o problema de carrear, né, todo o lixo para ele, e depois você ter que tirar todo esse lixo dele, isso tem problemas sérios, né, como mau cheiro, insetos indesejáveis e tal. Você também tem a energia, né, que você precisa bombear essa água toda de volta para o rio. E aqui não, aqui simplesmente a água que cai, ela acontece como se não tivesse piso, ou seja, como se fosse todo um terreno natural, como sempre foi, né, a água caindo e indo para o solo. Benê, eu me lembro que antigamente as pessoas tinham uma afinidade com os materiais tecnológicos e os brinquedos eram feitos de plástico, etc. E eu observo que aqui, na arquitetura de morar, há uma inversão total. Os brinquedos são de madeira bruta. O que é isso? As pessoas querem isso? Isso é uma nova tendência, quer dizer, hoje em dia o que se quer da tecnologia é apenas o conforto, a tranquilidade, a segurança, quer dizer, a tecnologia a serviço do homem, mas a natureza também presente, né, no dia a dia. Então os brinquedos são de madeira, os pisos são, vamos dizer assim, sustentáveis, a madeira está reciclada. Então toda essa ideia de você trazer a natureza, né, de todas as formas, isso é uma grande tendência que as pessoas estão buscando, que é bacana. Isso você vê na decoração, você vê no paisagismo, você vê em todo lugar, né? Realmente eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? A natureza faz parte, nós viemos da natureza, nós não devemos negá-la, nós devemos trabalhar com ela e não contra ela. Então eu acho que esse projeto ele está muito claro, essa questão é muito bacana e isso realmente a gente assinou e é uma grande tendência do futuro. Para finalizar, é confortável assinar um projeto com a marca do Tom Jobim? É muito bom você estar junto com o Tom Jobim, não só o Tom Jobim músico, mas também o Tom Jobim ecólogo, né, que ficava lá no Jardim Botânico curtindo os passarinhos. Isso foi muito gostoso, tanto é que a gente fez os muros, né, a gente achou bacana colocar as letras do Tom Jobim nos muros. Nós, né, trabalhamos muito com essa questão, assim, imaginando quando o Tom Jobim sentava debaixo daquelas árvores fantásticas do Jardim Botânico, o que ele imaginava. Então, de uma certa forma, a gente foi recriando todo esse clima nesse projeto que eu acho que foi muito feliz. E a gente está muito feliz. Eu espero que isso induza a formação de uma nova geração de bons brasileiros.